Tá, vamos com calma aqui, porque o vazamento de hoje, ele é daqueles cabuloso, viu? É aquele tipo de vazamento que a gente olha, pensa que é fanfic, mas ao mesmo tempo fica pensando, meu, tem umas paradas aqui que estão se conectando muito bem e parece que não é fã aleatório que tá escrevendo isso não. Parece que foi algo que foi um roteirista profissional da Marvel que escreveu. E ó, pega a visão, porque se pelo menos metade do que foi revelado aqui for realmente verdade, cara, Vingadores Ultimato não vai ser só um filme grandioso, não vai ser só um filme fanservice com vários heróis se encontrando, não, galera. Vai ser um verdadeiro ataque emocional ao nosso coração. E o pior de tudo isso é que faz sentido eles fazerem tudo isso. Só que antes de eu explicar tudo isso aqui pra vocês, deixa eu contextualizar tudo, tá bom? O que temos aqui em nossas mãos é um vazamento que veio direto do Reddit. E sim, eu sei o que vocês devem estar pensando. Ai, Eric, o vazamento do Reddit, certeza que é fake. E tá, ó, calma, respira. Vamos lembrar, galera, o que aconteceu nos últimos anos. A gente não pode subestimar esses tipos de vazamentos, mesmo de sendo do Reddit. Afinal, a gente já viu esse mesmo tipo de vazamento acertar coisas absurdas, como foi no caso dos filmes Vingadores Ultimato, Spider-Man No Way Home e até o próprio Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vários desses vazamentos surgiram no Reddit e foram tratados como fake, só coisa de que era loucura de fã, entendeu? Só que quando o filme saiu, todo mundo que ignorou ele ficou com cara de bunda porque, meu, o vazamento tinha acertado tudo. E parece que agora a gente tá vendo a história se repetir, né? Igual aquela música, eu vejo o futuro repetir o passado. Pois é, tá rolando isso de novo. E eu tô dizendo isso, gente, porque quando o vazamento ele começa a conversar com o trailer, com o teaser, com o dublê aparecendo na locação, com a TVA, mano, isso aqui não parece ser só mais uma teoria. Ela acaba virando aquele tipo de coisa que a gente lê e pensa, cara, isso aqui parece mentira, mas se for verdade, isso explica tudo. E é a partir desse sentimento que as coisas elas começam a se encaixar. Porque segundo esse vazamento, Vingadores Doomsday já começa com tudo dando errado. O filme já abriria com o Homem-Aranha de Tobey Maguire perdendo o mundo dele. E não, eu não tô falando de coisa básica, tipo, a cidade, então Nova York vai ser destruída. Não, não é isso, gente, vocês não estão ligando os pontos. Eu tô falando da realidade inteira dele. Todo o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire seria colapsado, haveria uma incursão, o céu se abrindo, tudo aconteceria, o fim daquele universo ia acontecer. E isso me pega muito porque, para pra pensar, a gente teria o fim daquela realidade que a gente cresceu assistindo, aquele universo que fez a gente se apaixonar e se tornar fãs de super-heróis. Mas, pelo visto, nem tudo seria perdido porque parece que antes do universo do Tobey ser totalmente destruído, a gente veria um portal se abrindo e ele entraria por esse portal, ou seja, ele acabaria saindo vivo de toda aquela destruição. E eu não sei se vocês lembram, mas em outros vídeos aqui no canal, a gente trouxe outras informações de insiders que batiam diretamente com o que está sendo dito nesse roteiro. Então, como eu disse antes, esse roteiro tá encaixando perfeitamente com os vazamentos mais recentes, então talvez tenha coisa aí. Mas enfim, galera, continuando, depois acaba sendo revelado que tudo isso que tá acontecendo pelo multiverso, essa desgraça toda, ela não é culpa da TVA e nem um bug do multiverso. Na verdade, tudo isso faria parte de um plano do Doutor Destino. E é aqui que entra uma das partes mais interessantes desse vazamento. Esse Doutor Destino, ele não chega com um exército, nave gigante e destruindo tudo. Não, ele chegaria conversando com todo mundo. Segundo o vazamento, o Destino iria eliminar o Conselho dos Kangs. E de verdade, aqui eu já tô gostando do vilão, já me conquistou porque, pô, ele já ia aniquilar, destruir totalmente a coisa que, pô, convenhamos, né, foi a pior coisa que a Marvel já fez nesses últimos anos, esse Conselho dos Kangs, meu. Enfim, o vilão já ganhou uns pontinhos aqui comigo, Doutor Destino já começou fazendo coisa boa aqui no universo. Mas tá, o vazamento ele continua dizendo que ele acabaria com o Conselho dos Kangs e seguiria para o universo 616. Mas como vocês sabem, esse Destino tem o rosto do Tony Stark, e da feita que ele entrasse na Terra 616, pronto, o joguinho psicológico com os heróis ia começar. Porque imagina só você estar em um universo onde a pessoa que tem o seu rosto, ela morreu salvando todo mundo. Ela é o maior herói daquele universo. Basicamente você tá com a skin do GOAT daquele universo, do maior herói de todos, entendeu? Agora imagina você brotar nesse universo com o rosto desse cara e ainda dizer que você tem a solução para todos os problemas do multiverso. Rapaziada, não tem jeito, ninguém vai desconfiar de um cara assim. Não tem como acreditar que esse cara não tá dizendo a verdade. E é exatamente isso que o Doutor Destino vai fazer. Ele não vai prometer poder, ele vai prometer consertar o que tá
quebrado. O vazamento segue dizendo que ele ressuscitaria a Wanda usando Franklin Richards e até prometeria a ela os filhos dela de volta quando ele formar o Battleworld. Ou seja, ele não tá comprando os aliados por medo ou fazendo eles se impor perante ele. Não, ele tá prometendo sonhos. É assim que ele tá convencendo eles. E agora, de verdade, galera, nossa, agora a gente tem um detalhe que, se for real, pronto, mudou tudo. Segundo o vazamento, só 3 terras sobrevivem ao colapso do multiverso. A terra principal do MCU, o universo do Quarteto e o universo da Fox, o dos X-Men no caso. E pronto, todo o resto iria acabar. E isso muda completamente o tom do filme, galera. Porque o que vamos ver é que agora tudo acabou. E temos que aceitar que sim, o destino venceu. E como se tudo isso já não fosse o bastante, o vazamento ainda descreve que a gente veria o destino jogando herói contra herói. Ele mandaria Doombots atacarem a Mansão Xavier e faz parecer que quem ordenou esse ataque foi a Terra 616, a Terra dos Vingadores. Ou seja, a gente teria X-Men versus Vingadores, não porque, nossa, eles se odeiam ou coisa assim do gênero, não, mas tudo por manipulação do destino. Ah, e tem uma outra parte nesse vazamento que comenta que a gente teria uma batalha dentro da mente do Professor Xavier contra o Sentinela, pois é, o nosso querido Bob. E por incrível que pareça, quem levaria a melhor seria o Professor Xavier. Mas mesmo com essa vitória, os X-Men ainda levariam a pior, porque o real objetivo do Doutor Destino, na verdade, era pegar o cérebro. Pois é, lembra do cérebro, aquela máquina gigantesca do Professor Xavier? Pois é, ele queria essa máquina. E depois de consegui-la, ele iria teletransportar o Xavier para um lugar bem distante e aí seguiria com seu plano normalmente. E o mais bizarro, galera, é que durante toda essa batalha, ninguém percebe que tem uma pessoa que tá manipulando tudo, que nesse caso é o Victor. E agora a gente acaba entrando, galera, numa parte que é bem insana desse vazamento, que é a parte na qual ele vai atrás do Loki. Como o Loki agora é um deus dentro do multiverso e está literalmente segurando as linhas do tempo, ele sabe muito bem o que acontece em cada uma. E de acordo com esse vazamento, haveria um momento em que o Loki sairia do seu trono para conversar com o Steve Rogers. E bem nesse momento, Victor invadiria a TVA, massacrando tudo e todos que trabalham lá. O vazamento ainda descreve que nesse momento a gente teria o Destino enfrentando uma versão multiversal dos Vingadores. E essa formação multiversal dos Vingadores contaria com o Deadpool, o Wolverine, o Gambit, a X-23, os Homens-Aranhas de Tobey e de Andrew, o Professor Xavier de James McAvoy e o Magneto de Fassbender. E o mais incrível, galera, é que toda essa galera iria apanhar feio pro Destino. E agora entra um ponto bem interessante aqui desse vazamento que eu acabei percebendo enquanto eu leio ele aqui junto com vocês, que é tipo, rapaziada, vocês começam a perceber que ele não é um vazamento que tenta, nossa, equilibrar todos os times, o time dos heróis, o time do vilão, o vilão perde, aí ele tenta outra coisa e tudo mais. Não é muito essa vibe que esse vazamento gira. Ele deixa bem claro pra gente que, sim, o Destino vai vencer e os heróis vão perder, aceitem. E o mais bizarro é que quando você junta todo esse vazamento com os teasers que saíram mostrando o Thor rezando, o Steve abrindo um baú do Capitão América para não guardar o traje, mas sim para usar ele de novo, e até os X-Men sendo destruídos lá no teaser, nada disso parece por acaso. E uma coisa que eu vejo que é uma arma fortíssima pro Destino é justamente esse negócio dele ter o rosto do Tony Stark. Porque para pra pensar, a gente tem até o momento o Sam Wilson, né, sendo o atual Capitão América e o responsável por criar uma nova equipe de Vingadores. Também temos o Bucky que tá liderando a equipe dos Thunderbolts, vulgo Novos Vingadores, né? Mas a partir do ponto que apareceu um cara com o rosto do Tony Stark, dizendo eu tenho a solução de tudo, podem confiar em mim, deixa no peito do pai que eu mato tudo. Eu até fico pensando, cara, como os líderes dessas outras equipes, esses outros líderes não vão ter moral nenhuma. E eles estariam olhando para um cara que já salvou o universo antes. Imagina então se o Victor vier acompanhado do Steve. Eu vi algumas teorias falando, e esse vazamento até vai nessa mesma vibe, que o Destino ele chegaria como aliado junto com o Quarteto Fantástico. Tem até gente falando que durante o teaser 4, naquela cena em que o Ben aparece se apresentando para Wakanda, o Victor estaria bem do lado dele. E isso faz todo sentido, galera. O Destino é exatamente esse cara. Ele não tá jogando uma partida que nosso maior poder vence. Não, ele tá jogando uma partida de xadrez, onde o mais inteligente vai vencer. E eu até fico me perguntando então, e se esse for o verdadeiro plano do Destino? Não dominar com força, mas com a confiança emprestada de quem já morreu como herói, no caso, o próprio Tony Stark. Se isso tudo for real, Vingadores Doomsday não é sobre ganhar, é sobre perder do jeito mais cruel possível, só para depois tentar reconstruir algo em Vingadores Guerras Secretas.
Agora é aquele negócio, isso aqui veio do Reddit? Veio. Isso aqui pode ser mentira? Pode. Mas que a gente já viu esses mesmos tipos de vazamento do Reddit acertando coisa no passado, a gente já viu. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, esse tipo de vazamento, ele te empolga ou até te deixa com um pouquinho mais de medo? Eu confesso que, eu fico sentindo as duas coisas.